Olá pessoal, mais uma aula nossa de ciências, né? E hoje a gente vai falar sobre a clonagem. O que é a clonagem? A clonagem é um processo de geração de indivíduos geneticamente idênticos, né? Então, ela vai pegar um indivíduo, né? Vai pegar o DNA desse indivíduo e vai replicar ele, né? E vai gerar indivíduos geneticamente idênticos, né? Hoje, isso é uma prática mais comum do que a gente pensa, principalmente na agricultura e na pecuária, né? Na agricultura, né, a princípio, ela é uma prática até natural. Então, tem muitas plantas, né, que se reproduzem na natureza por clonagem, né? A bananeira é um exemplo. É aquelas plantas que você pega, por exemplo, tem uma planta muito comum na nossa região, um arbusto, que é aquele pingo de ouro que você pega um ramo dele, né, pega um galhozinho dele e planta na terra. Aqui dali você está fazendo um processo de clonagem. A mandioca, né, a plantação da mandioca, você pega, né, ali a planta, né, fragmenta ela e planta novamente. Aqui dali também é um processo de clonagem natural. Então isso acontece há milhares de anos e é um processo natural. Só que atualmente, né, ela está sendo muito utilizada também na pecuária, clonagem de animais aí, vamos dizer assim, animais de raça que tem uma certa linhagem. Então ela é muito utilizada. Aqui no Brasil mesmo, isso acontece muito, tem muitos laboratórios no Brasil que realizam esse processo de clonagem. A clonagem, né, ela acontece de duas maneiras, tem dois tipos de clonagem, a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica, né? A terapêutica ela está relacionada à produção de órgãos e tecidos e a reprodutiva com a originar indivíduos geneticamente iguais, tá? É bom esse processo? É bom ou é ruim? Depende. Por exemplo, a clonagem que acontece aqui no Brasil em animais. Quando eles vão clonar um animal, geralmente é um animal já que tem uma certa relevância. Uma certa relevância que eu quero dizer assim, que é um animal que tem... Vamos pegar, por exemplo, um cavalo. Então, quando eles vão clonar um cavalo, geralmente é um cavalo que tem uma excelente genética, está bem pouco propícia à doença, tem uma musculatura bem desenvolvida, certo? Então, ele tem uma agilidade, tem uma força mecânica muito grande. Então, nesse caso, e a clonagem, ela, como é uma clonagem até legalizada, ela é muito utilizada aqui, muito benéfica. Por quê? Porque eles vão reproduzir as características daquele animal, daquele cavalo, no caso, que são características boas. Qual que seria a desvantagem? A desvantagem é que é o seguinte, que você clona esse cavalo que, a princípio, ele tem todas as características boas, né? Então, você vai gerar aí mais 10 clones idênticos a ele. Só porque se algum deles, se esse cavalo, que obviamente quando a pessoa vai clonar um animal, eles fazem vários testes para ver se ele tem uma predisposição a alguma doença. Mas vamos supor que não constatou em exame e o cavalo originou alguma doença. Todos os outros clones, obviamente que já era predisposto, todos os clones também vão originar aquela doença. Então, a vantagem da clonagem é que você pode replicar todas as boas características, né? A desvantagem é que se o indivíduo, né, daquela linhagem, se você tem uma sociedade, por exemplo, a nossa cidade, fossem todas feitas de clone e chegasse uma certa doença na cidade e uma pessoa pegasse, todas as outras iriam pegar, porque todos os indivíduos são geneticamente iguais. Só porque se um indivíduo fosse imune àquela doença, todos os outros também seriam. Então, assim, uma sociedade que é feita somente por clones, ela tem uma chance muito grande de desaparecer justamente por isso. Porque se um indivíduo tiver suscetível à doença, todos os outros estão, tá? Como que acontece esse processo da clonagem? Vamos pegar aqui dois indivíduos, né? Um que eu chamei de indivíduo A e o outro que eu estou chamando de indivíduo B. Do indivíduo A, eu vou pegar uma célula somática dele. Uma célula somática, exceção dos gametas, né? Óvulos e espermatozoide, você pode levar em consideração qualquer outra célula do corpo, né? Vou pegar uma célula sanguínea, por exemplo. Vou lá e pegar uma célula do sangue do indivíduo A. E do indivíduo B, eu vou pegar o óvulo, tá? Obviamente o indivíduo B tem que ser do sexo feminino, mas eu vou pegar um óvulo dele, tá? Qual que é o próximo processo?
Dessa célula somática aqui, eu vou extrair o DNA dela. O DNA, né, só para lembrar, é o nosso código genético, é onde que está todas as nossas informações. Então, eu vou pegar essa célula somática e vou extrair o DNA dela e vou descartar o resto, tá? Já esse indivíduo aqui, ó, o indivíduo B, que é um indivíduo do sexo feminino, eu vou pegar um óvulo dele, tá? Obviamente que tem que ser seres da mesma espécie, né? Se eu tô falando de cabra, né? Então tem que ser masculino e feminino. Se eu tô falando de cavalo, da mesma espécie, masculino e feminino, tá? Então aqui eu vou pegar um óvulo, né? Um óvulo não fecundado desse indivíduo B. O que eu vou fazer? O óvulo, ele tem o DNA, só porque enquanto na célula somática a gente tem 46 cromossomos, aqui no óvulo tem apenas 23, mas não me interessa esses 23. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu extraí o DNA, então eu vou pegar o DNA e eu vou usar. Nesse caso aqui do óvulo, eu vou eliminar, eu vou descartar o DNA, o núcleo. Por quê? Porque é lá no núcleo que está o DNA. Então, eu peguei a célula somática do indivíduo A e extraí o DNA dela, porque eu quero o DNA dela. E eu peguei o óvulo do indivíduo B e descartei o núcleo, porque não me interessa o núcleo dela. Agora, o que eu vou fazer? Qual que é o próximo processo? Eu vou pegar esse DNA que está sem a célula e vou juntar com esse óvulo que está sem o DNA, que está sem o núcleo. E aqui agora eu vou gerar um óvulo fecundado. Então agora eu tenho um óvulo com os 46 cromossomos. Lembra que lá na fecundação o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, então junta os 23 cromossomos do espermatozoide com os 23 cromossomos do óvulo e gera o indivíduo com 46 cromossomos, né? Nesse caso aqui não, nesse caso aqui, ó, esse óvulo ele era anucleado, ou seja, ele não possuía núcleo. Então eu peguei o DNA de um indivíduo que eu queria clonar e inseri dentro desse óvulo aqui, ó, que não tinha núcleo. Agora eu tenho aqui, ó, o meu zigoto, né? A partir desse momento aqui, em laboratório, vai sofrer uma certa descarga elétrica, certa? Obviamente, é uma descarga elétrica controlada que vai fazer com que esse indivíduo inicie o seu ciclo de reprodução aqui, o seu ciclo de reprodução, né? Essa produção de duplicar as células. Então, a partir daí, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse óvulo e vou levar lá no indivíduo C, um outro indivíduo, obviamente, do sexo feminino, né? Então eu vou pegar esse óvulo aqui agora fecundado, né? Esse óvulo aqui que tá com esse DNA aqui e vou inserir ele lá no indivíduo C, que também é um indivíduo do sexo feminino, tá? Então aqui eu tenho três indivíduos. Tenho o indivíduo A que me doou a célula somática, ou seja, o meu material genético, o DNA. Tem o indivíduo B que me doou o óvulo, né, que eu descartei o núcleo, e tem o indivíduo C que vai pegar essa célula aqui agora, esse zigoto, né, e vai gerar esse indivíduo. Qual o indivíduo que está sendo clonado? O indivíduo que está sendo clonado é o indivíduo A, porque foi ele que cedeu o material genético. Então, o indivíduo que vai ser gerado, né, que vai nascer do indivíduo C, vai ser um clone do indivíduo A. O clone dele vai ser idêntico geneticamente, sim, ou seja, vai ter a mesma predisposição, vai ter as mesmas características genéticas, mas eles podem ser diferentes? Pode sim. Imagina aqui que o indivíduo A vive no Canadá, um país muito frio, pouca incidência de sol, e que o clone gerado pelo indivíduo C vem morar aqui no Brasil. E vamos considerar ainda que esse indivíduo A aqui, ele é bem sedentário, ele não pratica atividade física. Já o clone que foi gerado pelo indivíduo C, ele é um praticante de atividade física. Então, o que vai acontecer? Esse aqui vai ter uma pigmentação da pele mais clara, porque ele vive mais coberto devido ao frio e vai ter uma musculatura menos desenvolvida. Já o clone dele já vai ter a pele mais escura, porque ele vive num local que tem mais incidência de sol e vai ter uma musculatura mais desenvolvida porque ele estimulou aquela musculatura. Então, se eu colocar os dois próximos, o indivíduo A e o seu clone, geneticamente eles são iguais, mas eles podem ter aparências diferentes justamente pelo meio em que eles viveram, tá? Mas
Se eu pegasse o DNA dos dois, ia ser a mesma coisa, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre transgênicos, né? O que são os organismos transgênicos? Os organismos transgênicos são um organismo originado da biotecnologia, né? A biotecnologia, né, ela associa conhecimentos da química, da física, da matemática, engenharia, né? Qual que é a principal função da biotecnologia? Ela seria bem voltada, vamos dizer assim, é uma parte mais de engenhosa, né, para utilização em organismos biológicos, né, principalmente em farmácia, na medicina, na agroindústria. Então, tudo isso é abordado pela biotecnologia. E um dos principais destaques da biotecnologia são os organismos transgênicos. O que é um organismo transgênico? Os transgênicos, eles têm, eles pegam um gene de um indivíduo e inserem no DNA de outro, né? Mas por que ele faz isso? Da seguinte maneira, vamos supor, hoje no Brasil, o milho e a soja são produzidos de alta escala transgênicos, né? Então, eles fazem o seguinte, o milho, vou pegar como exemplo o milho está muito suscetível à praga, né? E aí eu tenho uma determinada bactéria que ela é imune àquele tipo de praga. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o DNA, isso aqui está simbolizando a minha fita de DNA. Vou pegar o DNA dessa bactéria e vou isolar e vou achar aqui o gene, né? O que é o gene? O gene é uma fração do meu DNA aqui que expressa uma certa característica. Então, esse aqui é o gene da bactéria que é imune àquele tipo de praga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gene dessa bactéria, certo? Vou pegar esse gene aqui, vou inserir ele, obviamente tem um processo, vou inserir ele no gene, no DNA da planta, do milho, no DNA do milho, e aí naquela parte ali que está relacionada a doença. E aí o que acontece? A próxima geração desse milho, né, ele vai nascer com essa característica aqui, ó, da bactéria. Ou seja, ele vai estar imune àquele tipo de praga. Então ele é muito utilizado hoje na agroindústria. Então, assim, o local que a gente mais vê é principalmente na agricultura, né, na produção de alimentos. Vocês podem perceber que hoje, pela lei, todo alimento transgênico ou de origem transgênica, ele é obrigatório ter no rótulo, né, especificamente que ele é um alimento transgênico, né? Vocês vão perceber que principalmente o óleo de soja, ele tem um símbolo assim, parece uma placa de trânsito lá no rótulo dele. Então, toda vez que você vir esse símbolo aqui, você vai saber que aquele alimento ali, ou aquele organismo em questão, ele é de origem transgênica, né? E os transgênicos hoje geram muita polêmica no Brasil, mas de uma certa maneira eles são benéficos, né? Claro que tem duas vertentes, mas os organismos transgênicos eles são utilizados em ampla escala justamente por isso, porque ele aumenta a produção de uma espécie, né? Principalmente citando o caso da indústria, ele aumenta a produção da espécie, né? Ele diminui o consumo de herbicidas, né? E aumenta a produtividade, retarda o tempo de produção, então tem muitas variáveis positivas. Por isso que os transgênicos estão sendo utilizados em larga escala hoje.